Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, onde iremos debater o assunto sobre o planejamento. A importância do planejamento na gestão pública e privada e, por que também não dizer, familiar. Por isso, contamos com a presença da jornalista Larissa e também com o nosso convidado de honra, então, do professor do Departamento de Economia da UEM, professor Enio Verri, que ele também é deputado estadual, licenciado, mas ocupa uma das secretarias mais importantes do estado do Paraná, que é a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Boa noite, secretário. Sinta-se à vontade no programa Dentro do Fato e já começamos perguntando: como é ser secretário de uma pasta tão importante de um estado pujante quanto é o estado do Paraná? Boa noite. É um grande desafio. Na verdade, embora o estado do Paraná tenha uma boa arrecadação, para que vocês tenham uma ideia, o nosso orçamento para esse ano é de 23 bilhões e 600 milhões de reais, mas infelizmente as necessidades da população são sempre maiores. Por mais que a gente invista e faça isso de maneira organizada e planejada na saúde, na educação, na segurança, você sempre tem a população precisando de mais. É natural, afinal de contas, à medida que você atende uma demanda, surgem outras, mas ao mesmo tempo é um grande desafio de você escolher qual o melhor caminho. Se o Estado deve usar os seus recursos e planejá-los para atender os mais pobres, para atender todos de maneira indistinta ou para atender só a elite. Parece uma coisa simples a resposta, mas infelizmente nem sempre é. Assim, professor, eu tenho percebido que e tentado entender como que a secretaria tem que ser dinâmica, porque ela tem que ter recursos disponíveis para atender determinadas regiões do estado que têm perfis econômicos bem diferentes uma da outra. Como que é a questão técnica para fazer esse levantamento, esse investimento público para atender realmente aqueles que se diz, aqueles que mais precisam? A questão dos critérios, né? Acho que de forma, isso. Exatamente. Você disse bem, são radicalmente diferentes. O Paraná tem 399 municípios. São 399 realidades. Nós fizemos um grande estudo, a nossa secretaria dispõe de um grande grupo de técnicos e economistas, e nós temos uma coordenação chamada Coordenação de Desenvolvimento Governamental. E temos um instituto no Paraná chamado IPARDES, com mais de 100 sociólogos, economistas, e nós fizemos um grande estudo chamado Vários Paranás, onde identificamos dos 399 municípios, 121 municípios miseráveis, com índices de desenvolvimento humano municipal muito baixos. Eles estão quase todos no centro do estado do Paraná e uma parte no Vale da Ribeira, que é a divisa do Paraná com o estado de São Paulo. Então nós dividimos o estado do Paraná em 6 grandes regiões. O sudoeste é uma grande região. Cada uma dessas 6 tem características distintas, necessidades distintas e, portanto, nós aplicamos recursos e investimos esses recursos de acordo com a realidade de cada uma. Aqui é uma dinâmica. Aqui vocês têm uma dinâmica econômica própria, o investimento aqui vai muito na ciência, na tecnologia, na agricultura. Na região de onde eu faço parte, de Maringá, o investimento é menos agricultura, mais ciência, tecnologia e indústria. O centro do estado, temos que começar do zero. Temos que incentivar o empreendedorismo, temos que incentivar a abertura de micro e pequenos negócios para devagarinho, mas muito devagar, tentar construir ali uma dinâmica econômica própria. Portanto, o Paraná hoje tem 6 regiões distintas e cada uma difícil. O senhor chama essas regiões distintas, eu tenho lido e ouvi os posicionamentos seus de centro expandido, que seriam essas 6 regiões, e também levantado pelo IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, Madruga, o centro expandido é uma das 6 regiões. É a maior, são 121 municípios dos 399, que é a região mais pobre. E como ela fica bem no centro do estado, e olhando o mapa ela dá uma esticadinha, nós chamamos de centro expandido. Agora, é muito grande, você há de convir comigo que todo mundo acha que o Paraná é perfeito. Quem mora aqui no sudoeste acha que a pobreza é essa pobreza que vier aqui. Não tem ideia que desses 121 municípios, a maioria deles tem um índice de pobreza mais baixo do que qualquer município pobre do Piauí, do Acre, de Alagoas, do Maranhão, que está em moda falar do Maranhão, né? Do Maranhão. Ou seja, é muito pobre. E lá não adianta você incentivar o empresário a abrir, por exemplo, uma banca de pastel, porque as pessoas não possuem renda para comprar o pastel. Nós estamos começando lá com Bolsa Família, com o Pronaf, com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que são políticas federais, e ao mesmo tempo incentivando o microcrédito e ajudando na agricultura,
programa de leite, de cafeicultura, para que as pessoas possam criar um espírito empreendedor e começar então a desenvolver. Se fala numa dinâmica dentro da Secretaria de Planejamento. Dentro desse dinamismo em que as coisas têm que ser simultâneas, existem prioridades, digamos assim, setores da sociedade que ficam priorizados dentro do planejamento? Tem, não tenha dúvida. O governador Requião, quando ganhou a eleição, ele deixou muito claro qual era a prioridade dele, os mais pobres. Ele chama isso de o compromisso do documento de Puebla. Bom, esse compromisso do documento de Puebla, que é a opção preferencial pelos jovens... A teologia da libertação. Pobres, é a essência. Então, na verdade, a essência do nosso governo é a teologia da libertação. Tanto que, no meu caso, que foi escolhido como secretário de Planejamento, a minha origem política é da teologia da libertação, assim como boa parte de outros secretários. Então, não é só o compromisso católico ou evangélico, é o compromisso com uma visão de compromisso social, de sociedade, onde a essência é reduzir desigualdades regionais. É isso. Então, se você pegar, por exemplo, no site da Secretaria de Planejamento e ver quais são os princípios, eles são muito claros. Reduzir a miséria, a prioridade radical para os mais pobres, é radical, não é preferencial, ao contrário de Puebla. Então, nós trabalhamos de maneira muito incisiva com essa prioridade. Na dúvida, por exemplo, o salário mínimo regional. Deu maior polêmica. O salário mínimo do Brasil é R$ 465, o do Paraná, em média, R$ 610. Deu maior polêmica com o setor empresarial. O governador não tem dúvidas. Aumenta o salário mínimo porque a nossa opção é pelos pobres. O resultado, as pessoas ganham mais, consomem mais e a economia do Paraná cresce mais do que a média nacional. E o dinheiro circula mais também, né? Fortalece o comércio, isso, a indústria. E principalmente na mão de quem de fato precisa, não como em governos anteriores, que ficava concentrado na mão daqueles que já tinham dinheiro. O senhor falou no anterior na questão da pobreza de determinadas regiões, inclusive até maiores que algumas do Piauí, né? Mas o que o senhor atribui a essa pobreza? A concentração de renda, o agente imobiliário, o latifundiário? Olha, na verdade, é claro que a sociedade capitalista leva naturalmente ao processo de concentração, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Aí entra o Estado. O Estado tem um papel fundamental no planejamento, porque é o Estado que faz com que regiões pobres recebam mais investimentos e ricas menos. Sendo muito rápido, nos anos 90, o governo Fernando Henrique e o governo Lerner acreditavam que era o livre mercado, a iniciativa privada que levaria a essa melhoria de vida da população. Nós não acreditávamos nisso e está provado que deu errado. A miséria dessa região é resultado de deixar para a mão do mercado aquilo que cabe ao Estado fazer. Chegamos ao final do primeiro bloco e voltamos logo em seguida.